Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do nosso Coringão, nosso clube do coração. É lógico que vamos falar aí da vitória do Timão, onde o Timão já faturou 3 milhões de reais nessa passagem aí que o Timão conseguiu conquistar a vaga na Copa do Brasil diante do Barra. Vamos falar também sobre Yuri Alberto fora do Corinthians, hein, fiel? Que entrevista polêmica, vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre reunião de Memphis Depay com a Gaviões da Fiel e a nota da Gaviões depois disso. Toda essa repercussão, o que foi discutido nessa reunião entre Memphis e a Gaviões da Fiel e muito mais informações para vocês, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscreverem no nosso canal e bora falar do nosso Coringão. Quero iniciar aqui, tá, Fiel, já pedindo para vocês desculpas, tá? Ontem eu trouxe um vídeo apenas na esperança de fazer 2 lives para vocês, uma pré e uma pós-jogo, mas eu não consegui devido àquele problema recorrente aí da tela, não consegui deixar na horizontal, tá? Mas estou trabalhando nisso, aí no máximo Corinthians e Botafogo a gente já entra, já volta com as nossas lives aí, pelo menos um dia sim, um dia não para vocês, porque as nossas lives são muito legais, não é verdade? Então só para atualizar vocês, e agora bora falar do nosso Coringão, tá? Fiel, importante dizer que para mim foi a melhor partida que eu vi do Rodrigo Galo com a camisa do Corinthians, cara. Ele fez um jogo completamente perfeito ontem. Os passes do Rodrigo Galo estavam na medidas para os jogadores do Corinthians. Colocou o Yuri Alberto na cara do gol, chutou bola na trave, deu cruzamento, deu assistência pro gol do Yuri. Foi exatamente aí o camisa 10 que a gente precisa dentro de campo, né? Aquele jogador que realmente se destaca, aquele jogador que realmente arma o time e aquele jogador que o Corinthians é dependente, tá, fiel? Porque não se esqueçam, o Corinthians ele é totalmente dependente do meia ofensivo. Era assim com o Renato Augusto na época, quando se criou-se aquela Renato dependência, está sendo assim com o Rodrigo Galo. O que nós esperamos como corintianos, tá? Com esse mercado da bola em xeque, é que o Corinthians mantenha pelo menos a sua espinha dorsal, mantenha os seus principais jogadores para a gente ter chance de conquistar aquilo que é de objetivo principal nosso, que é uma Copa do Brasil e uma Libertadores da América, tá? Porque se o Corinthians começar a perder os seus ativos, o time vai enfraquecer e a gente já vai falar sobre isso. Então parabéns ao Galo, partida perfeita, tá? O Yuri fez o gol, muita gente já tá zoando, mas foi contra o Barra que fez, o Galo colocou ele na cara 3 vezes para sair um gol. Fiel, o Yuri Alberto, na minha opinião, além de ser titular do Corinthians garantido, é um cara que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, 2024, cara. É um cara que faz gol. A gente tem que ter paciência que todo jogador tem uma fase ruim. A gente tem que esperar o Yuri aí voltar. E uma coisa que é de grande importância, o Yuri não falta entrega. Independente do que aconteça com o Yuri Alberto, tá numa fase ruim de gol, o cara não falta entrega, o cara corre o tempo todo. Você vê que o cara joga com amor a camisa do Corinthians. E ele mesmo disse que o Fernando Diniz está dando essa confiança para ele. Gabriel Paulista acertou uma bolada na trave aí que, cara, foi de longe, hein? Ia ser um baita golaço, o time inteiro de parabéns, tá? Até o Angelério jogou bem, na minha humilde opinião. Time mais uma vitória, inteiramos aí, né? Já praticamente 11 vitórias, 11 jogos, apenas uma derrota com a campanha do Fernando Diniz, que é uma campanha maravilhosa que vem fazendo com a equipe do Corinthians. E eu vejo hoje um Corinthians, não é só porque ganhou do Barra e jogou bem, não. Poderia ter sido uns 4. Até porque a gente tem que entender que o Barra é um time de terceira divisão, tá? Temos que ser humildes e reconhecer que deu trabalho, fez um gol, poderia ter sido mais, mas conseguiu segurar o Corinthians. Mas é importante dizer que esse time está no caminho certo, que esse time está progredindo para a gente conseguir conquistar os nossos objetivos, que é a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Estou sentindo muita confiança e com esperança de ver o Corinthians ser campeão pelo futebol que vem apresentado, tá? Não só contra o São Paulo, mas naquele jogo diante do Palmeiras que a gente estava com 2 a menos, diversas situações contra o Peñarol, que fizemos um ótimo jogo também, diversas situações que esse time está se mostrando muito maduro e muito aí capaz de conquistar os seus objetivos, tá? Comentem, quero saber sua opinião é de grande valor para o nosso canal e eu respondo todos os comentários de vocês, pode comentar aí que hoje eu vou ficar online o tempo todo. E aí eu vou responder todos os seus comentários, tá? Prometo pra vocês, tá, fiel? E à tarde a gente vai trazer mais um vídeo aqui e mais um vídeo também no Corintianeiro 2.0. Se eu conseguir resolver o problema, ainda trago uma live à noite. Combinado, fiel? Bora continuar falando de Corinthians porque tem informação importante. Mas eu devo lembrar vocês que o seu like e também sua inscrição é de muita importância nesse canal, tá? Porque são 3 vídeos diários, cara. Ninguém traz esse número de vídeos diários pra vocês. E não são cortes. São vídeos, eu só faço cortes nos shorts, tá, fiel? Mas são vídeos aí completamente aí inéditos para vocês. Então é importante que você se inscreva, que você vai ter 3 vídeos todos os dias aí com as informações principais do nosso Coringão. Bora falar sobre informação de grande, mas de grande importância mesmo, referente a Memphis Depay. Já vou trazer, cara, uma bomba do Yuri, tá?
Eu sei que vocês viram a entrevista, mas eu vou trazer uma bomba do Yuri. Memphis Depay chamou a Gaviões da Fiel, não foi a Gaviões que foi até o Memphis procurou a Gaviões da Fiel para fazer essa reunião e conversar sobre o que está acontecendo, por que ele está parado e quais são as suas intenções com o Corinthians, como a Copa do Mundo breve, com o contrato prestes a expirar, o que o Memphis quer com o Corinthians, e eu achei sensacional o que o holandês falou para a maior torcida organizada do mundo, tá? Simplesmente ele disse que aceitou reduzir salários, aceitou reduzir gatilhos, quer renovar com o Corinthians, quer ser garoto propaganda de empresas que possa contribuir para que ele possa continuar no Corinthians e que ele vai fazer de tudo para renovar com o Corinthians, porque ele gosta daqui, é apaixonado pelo Corinthians. Falando isso para a maior torcida organizada do mundo, é lógico que os caras vão amar, porque o Memphis Depay é um jogador de talento, explicou a sua situação médica, que realmente está machucado, não está fazendo corpo mole, não está querendo aí com medo de machucar e não ir para uma Copa, no caso de uma convocação, que ele está correndo o risco de não ir também porque não está jogando. Não tem propostas de fora, o Memphis foi bem claro, tá? Em dizer que seu pensamento está só no Corinthians. Agora o Corinthians tem que fazer a parte dele. Ah, corintianeiro, mas ainda assim 2,5 milhões é muito. O Memphis poderia baixar mais, fiel. A situação com o Corinthians ainda deve mais de 40 milhões de reais pro Memphis. E o cara tá demonstrando a vontade de ficar no Corinthians. Então eu acho que o Corinthians tem que também, aí, com a parte do Corinthians, apesar que eu já vou trazer informações para vocês também, mas também se ajudar. Porque a gente tem contratos imaginários, a gente tem situações polêmicas todas as vezes que envolve contratos de empresas ligadas ao Corinthians. A gente aí há pouco tempo atrás teve vários presidentes impeachmentados. A gente tem que fazer a nossa parte também. Muitos diretores reclamam do Memphis. Vocês sabiam que hoje aí 70% dos diretores, dos conselheiros, não querem o Memphis no Corinthians? Mas você sabe por quê? Porque ele fala a verdade, porque ele fala o que pensa, porque ele é uma estrela midiática e o que ele fala aos caras também não pode sair debatendo de frente com ele, tem que respeitar. É um cara que tem, a palavra dele repercute mundialmente. Então isso é um incômodo para eles. E como que a gente vai falar, não paga 2 milhões pro Memphis, não. Vamos supor que chega a cair para 2 milhões. Vamos pagar 2 milhões pro Memphis, não, que isso? Para quê? Para esses caras lucrarem mais? Para essa administração conturbada, que a gente nunca entende qual que é o certo, o que estão fazendo, para se beneficiarem mais? Ou o Memphis Depay que vai nos dar resultado dentro de campo? E a partir do momento que não dá resultado dentro de campo, entra uma rescisão amigável. Porque, cara, se eu tenho um jogador que tem a capacidade de me dar um título Libertadores, uma capacidade de me dar uma Copa do Brasil, por que eu não vou pensar no Corinthians nesse momento? Por que eu não vou pensar no meu torcedor? Vou pensar neles, vamos diminuir os gastos? Desculpa, tá, fiel? Vou cortar o vídeo não, tá? Vamos assim mesmo. Vou diminuir os gastos do Memphis? Não faz sentido nenhum. Então, cara, o Memphis Depay se demonstrou com a vontade de assinar com o Corinthians. E as informações que o corintianeiro tem, alguns inscritos também, o próprio Jean que comenta direto com nós aqui, muitos inscritos, que o Memphis já confessou na Holanda que já tem um acordo pré-verbal com o Corinthians acertado. E a vontade dele é renovar. Cara, só se eu tiver muito errado mesmo dessa renovação não acontecer. Mas se renovar, vocês aguentam firme, porque eu vou jogar isso na cara de muitas pessoas, não inscritos, tá? Mas de muitas pessoas por aí, de outros canais que deram indiretas pro corintianeiro aí, chamando eu de louco. Vamos aguardar, porque a informação, quem deu exclusiva aqui no canal do Corintianeiro sobre a renovação do Memphis, foi este canal aqui, esse ser que vos fala, tá? E eu acredito muito que o Memphis vai renovar com o Corinthians, que já tem um acordo verbal com o timão fechado. Existe um marketing por trás também, existe o holandês também podendo querer ganhar, aumentar cada vez mais o seu salário, existe o Corinthians fazer jogo duro também, demonstrar que as coisas estão difíceis para ver se ele abaixa mais. É jogo, é estratégia, tá, fiel? Comentem, quero saber a opinião de vocês. Já referente ao Yuri Alberto, pra gente encerrar esse vídeo, tá? De grande importância que a gente diga. O Yuri Alberto, pra mim, tá fora do Corinthians. Corintianeiro, mas você tem uma informação concreta que ele tá fora do Corinthians? Não, estou falando baseado na entrevista dele. A partir do momento que os caras perguntam qual que é o seu objetivo e ele diz... Desculpa, fiel, ainda tô ruim da garganta, tá? Não vamos fazer o corte não, senão vai demorar muito. Se a partir do momento que o cara diz em entrevista, fiel torcida, e aqui a gente é canal do povão, tá? Eu vou tossir, vou ficar cortando o vídeo lá, ficar 1 hora lá só pra tirar uma tosse. Aqui a gente é canal do povão, né, meu irmão? Respondemos todos os comentários, a gente aqui é do povo. Cara, a partir do momento que o Yuri Alberto diz em entrevista que quer procurar novos objetivos para sua carreira e que já tinha conversado com o Osmar Stabile, que se aparecesse uma proposta boa, ele gostaria de sair, pra mim acabou.
Para mim não faz sentido, tá? E foi perguntado mais 2 vezes na própria entrevista se realmente esse é o objetivo do Yuri Alberto. Ele disse com toda certeza, ele falou, não, realmente esse é o meu objetivo. Ele tá com a cabeça em Copa do Mundo, ele tá com a cabeça em convocação para a seleção da Itália e tá com cabeça... É um time italiano, tá, filho? Isso já deu na cara, com todas as ênfases possíveis, que é um time italiano que já tem proposta pro Yuri Alberto. Cristiane, mas você tem uma informação que tem uma proposta concreta pro Yuri na mesa? Gente, não precisa nem de informação, eu não tenho, tá? Mas não precisa nem de informação, porque eu não minto informação. Quando eu não tenho, eu não tenho. Não precisa nem de informação para saber que o Yuri tem uma proposta da Itália e que há a chance dele ser convocado para a seleção da Itália, que inclusive a seleção da Itália tá horrível. Então, na minha opinião, a pergunta é: Corinthians tem como convencer o Yuri Alberto? Essa não é a pergunta, essa é uma pergunta inválida. As 2 perguntas corretas é: o Yuri vai sair nessa janela ou na janela do ano que vem? Essa é a pergunta de 1 milhão, porque ele já tá fora do Corinthians. Pela entrevista que ele deu, se aparecer uma proposta boa, quero outros objetivos, tenho 26 anos, tenho que entender que para a Europa a maioridade atrapalha, então se for para mim sair tem que ser agora, quero novos objetivos para minha carreira. Cara, isso para mim já colocou um ponto final, que se pintar uma proposta boa, ele vai sair, e isso é inglês para inglês dormir. Olha, já tem uma proposta fixada, ano que vem eu vou embora, olha, já tem uma proposta fixada, meio do ano eu vou embora. Ele não vai falar isso, tá? Mas já tem proposta pro Yuri, com certeza. Para ele estar falando desse jeito, já tem proposta para ele já, com toda a certeza do mundo, tá, fiel? A questão é se ele vai sair agora ou depois, infelizmente. Eu não condeno o Yuri nessa questão, tá? Porque o Yuri sempre se dedicou pelo Corinthians, sempre correu muito, sempre deu sangue, sempre jogou aí a favor do Corinthians. Já teve numa fase ruim que foi humilhado. O Yuri Alberto foi humilhado por essa mídia podre de televisão brasileira. Os caras ficavam pondo slow motion, as jogadas erradas que ele fazia, as jogadas que não dava dando certo numa fase ruim. O cara foi humilhado, depois ele foi ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, na minha opinião, é um cara que sabe fazer gols. É um cara importante pro Corinthians. Já teve todas as chances de sair do mundo e preferiu ficar, tá? E é um cara que toda vez que joga dá orgulho de ver, porque ele corre muito, ele realmente representa a camisa do Corinthians. E eu gostaria muito que ele ficasse para terminar a Libertadores América e a Copa do Brasil, e depois, ano que vem, ele segue sua vida, tá? Só que isso a gente vai ter que aguardar. Qualquer informação nova eu trago para vocês. Se eu sou o Osmar Stabile, já que o nosso futuro no mercado da bola está em xeque pela queda de produção do André, se não vender o André, mantém isso aí, cara. Mantém esses caras que tem aí. Não vai trazer ninguém, a gente vai ficar chateado, a gente vai ficar bravo. Mantém esses caras que estão aí, tá? Mantém esse time aí, não deixa sair ninguém. Termina a Libertadores e a Copa do Brasil, e no ano que vem, aí vende quem tem que vender, porque não dá para segurar os caras aí por 5 anos seguidos também, do jeito que os caras estão jogando, tá? Certo, fiel? Então é isso que eu queria trazer para vocês aí de atualizado do nosso Coringão, nosso Clube do Coração. Espero que você tenha curtido esse vídeo com as nossas opiniões sinceras sobre o que está acontecendo com o Corinthians, tá? Por favor, deixe o seu like, se inscreva, hypa também, que é importante. E de tarde tem mais vídeo do Corintianeiro para vocês, tá? Aqui e no Corintianeiro 2.0, e quem sabe uma live à noite, tá bom? Muito obrigado por tudo, fiquem todos com Deus. Eu amo todos vocês aqui com todo o meu coração. Faço muita questão dos comentários de vocês, porque eu respondo todo mundo com o maior amor e carinho. É com amor e carinho, tá, fiel, que eu respondo vocês. Não é na força da obrigação, não. É com amor e carinho. Gosto muito de saber a opinião de vocês. Combinado? Até de tarde, vai Corinthians!